Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falaremos sobre o tema adoração plurissensorial e inclusiva. 1 Coríntios 2,12 diz a Bíblia: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Meus amados, a adoração a Deus em algumas igrejas está fundamentada no pensamento humano e não nas Sagradas Escrituras. A adoração em algumas igrejas é oposta às raízes do cristianismo, porque está engajada nas práticas que são aceitáveis, atraentes, aplaudidas e ovacionadas pela sociedade moderna. A adoração em algumas igrejas está sendo dirigida para um grupo de pessoas, uma geração de pessoas que não tem interesse algum de tomar a cruz e negar-se a si mesmo. A adoração a Deus em algumas igrejas é plurissensorial inclusiva, ou seja, é recheada de artes, recheada de tecnologias, de novos estilos musicais e de um glamour do ambiente. Todos esses recheios estão acontecendo porque alguns acham que o modelo de adoração a Deus deve atender às demandas do pós-modernismo. Alguns líderes acham que é necessário reelaborar estratégias de adoração para atender à sociedade digital dos nossos dias. Alguns líderes dizem até que a adoração a Deus deve ser inclusiva, ou seja, deve incluir os aparatos de entretenimento do pós-modernismo. Dizem eles que a plataforma da igreja, dizem alguns líderes, deve ser a meia-luz e paredes pintadas de preto para tornar o ambiente aconchegante. A plataforma da igreja, dizem alguns líderes, deve ser decorada com uma cascata de água para tornar o ambiente relaxante. Os hinos da harpa e os hinos do cantor cristão, dizem alguns líderes e defendem alguns líderes que devem ser no estilo pop. Alguns líderes defendem a tese de que o órgão e o piano devem ser substituídos pelo teclado eletrônico, baterias e contrabaixos, comungados às ordens da adoração do tipo: coloque-se de pé, levante as mãos, diga eu te amo, Jesus, feche os olhos, abram os olhos, olhe para o seu irmão ao lado e diga: Jesus vai resolver a tua causa. São as ordens de adoração durante a adoração. Defendem eles. Meus amados, tudo isso é feito para sensibilizar o homem pós-moderno. Esse é o estilo de adoração que eu chamo plurissensorial inclusiva. E para dar um tom glamorizador da adoração, durante a adoração, no púlpito deve-se ter, defendem eles, os líderes, réplica
da Arca da Aliança, deve ter castiçais, candelabros, estrela de Davi, ramos de oliveira, bandeira de Israel. E para justificar a adoração plurissensorial inclusiva, alguns líderes, para defender, usam Tito 1,15, que diz: para os puros, todas as coisas são puras. Aí eles dizem o seguinte: quando se separa os aparatos de entretenimento do pós-modernismo para Deus, esses aparatos de entretenimento tornam-se puros, dizem eles. Ou seja, eles defendem a tese o seguinte: se o adorador é puro de coração, o que esse adorador separa e dedica a Deus, essa coisa separada e dedicada a Deus, esses aparatos, tornam-se puros. Tornam-se puros. Isto é heresia, meus amados irmãos. Escutem bem uma coisa. Como nas Escrituras existem instruções, princípios, prescrições para a adoração a Deus, Deus não aceita nenhum arranjo, nenhum mecanismo, nenhuma conduta, por mais parecidos que possam ser com o original. Deus não aceita. Efésios 5,19, Paulo diz contundentemente: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Meus amados, nessa instrução de Paulo aqui, em Efésios capítulo 5, Paulo deixa de fora as composições épicas da musicalidade grega. Aqui, Paulo, em 5,13 de Efésios, ele deixa de fora as composições musicais apoteóticas das cortes romanas. Por que ele deixa de fora? Porque os princípios utilizados para a adoração a Deus não podem ser o padrão do mundo. A cultura não pode jamais ditar os parâmetros, os princípios da adoração cristã. Porque todos os princípios da adoração estão na palavra de Deus. A adoração a Deus, ela tem um caráter exclusivo. Ela é exclusivista, ou seja, na adoração, nada, absolutamente nada deve tomar emprestado dos eventos de entretenimento do pós-modernismo. Tiago 4,4 diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O rei Uzias foi castigado por não ter adorado a Deus da forma prescrita como Deus prescreveu. Em 2 Crônicas 26:16, relata que o rei Uzias tentou subverter a adoração a Deus quando ele ofereceu incenso sobre o altar, o que era reservado somente aos sacerdotes. 1 Reis 12, de 26 a 33, relata que o rei Jeroboão introduziu inovações na adoração a Deus. Jeroboão instituiu um sistema de adoração rival ao de Jerusalém, que não tinha adoração divina. Aí Jeroboão foi castigado. Em 2 Samuel, capítulo 6, relata que Davi e o povo de Israel estavam muito bem intencionados, estavam com boa motivação, estavam sendo sinceros quando tentaram levar a Arca da Aliança para Jerusalém.
mas eles não fizeram de acordo com as prescrições de Deus. Por isso que quando Uzá tentou tocar na arca, Deus o matou. Escute bem, meu irmão e minha irmã. Deus repudia a adoração que contraria as suas prescrições. Os parâmetros para a adoração a Deus não são as necessidades humanas, não são os deleites carnais, mas são os princípios divinamente revelados nas Sagradas Escrituras. As perguntas que nunca devem ser feitas no tocante à adoração, sabe quais são? Quais são elas? Por exemplo, isso encanta as pessoas? Isso faz as pessoas se sentirem bem? Isso é popular? Essas perguntas jamais devem ser feitas no tocante à adoração. A única pergunta que deve ser feita no tocante à adoração é: o que Deus ordena, o que Deus prescreve para estar presente na adoração? O que é que Deus ordena, prescreve para estar presente na adoração a Deus? Deus prescreve na sua palavra dramatização, coreografia, jogral, danças, teatro? Não. Então, não é autorizado. Deus prescreve na sua palavra o uso de velas, candelabros, vestimentas clericais, incenso, sinos, bandeira de Israel? Não. Então, não é autorizado. A adoração a Deus, meus amados, escute bem, a adoração a Deus não é McLanche. Não precisa. A adoração a Deus não precisa de esplendor visual, nem de esplendor auditivo, e nem de esplendor olfativo. A adoração a Deus não deve ser plurissensorial inclusiva. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e daqueles que estão modernizando a adoração a Deus, tornando-a plurissensorial inclusiva. Compartilhe esta mensagem com o maior número de irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocar também no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal do YouTube, porque o endereço encontra-se logo aí embaixo. Que a potente mão do Deus Altíssimo esteja sobre você e sobre a sua família, é o meu desejo. Amém? Louvado seja Deus.